Vou utilizar um pouco esse meme aqui para explicar como é que a Rainha das Sete Encruzilhadas trabalhou comigo e como ela me introduziu, me apresentou as tecnomagia no astral e é onde me deu, vamos falar assim, um ancoramento para poder trabalhar com a apometria e com essas tecnologias ali, né, sutis, né, em outras dimensões. Quando eu conheci a Umbanda, doutrinas, né, eu já tinha um conhecimento, um estudo espiritualista, metafísico, e quando eu comecei a trabalhar com a entidade, a Rainha das Sete Encruzilhadas, ela se apresentou inicialmente com outro nome e ela sempre teve uma conduta muito metódica, sabe? Ela sempre foi uma pombogira, apesar de ter aquele arquétipo que ela ainda fala, né? Que quando ela entra nessa egrégora, ela utiliza da gargalhada, da roupa, da bebida, né? Do fumo. Ela também trouxe e foi introduzindo, porque a gente tem, quando a gente está trabalhando em estruturas dogmáticas, religiosas, a gente acaba que constrói preconceitos, ideologias. E eu lembro que ela sempre teve essa conduta muito vamos falar assim, séria, sabe? Uma cobrança muito grande na minha vida pessoal sobre respeito ao outro, principalmente com outras mulheres, e até muito, assim, honestidade. Tanto que esse meme aí com meu companheiro, uma história assim simples e boba, que eu estava me relacionando com outra pessoa antes dele, foi quando a gente se encontrou tudo num grupo espiritual, aí eu comecei, né, a conversar com o meu companheiro atual e fui me desligando dessa outra pessoa. E ele tinha perguntado para mim, meu companheiro, essa pessoa ainda conversa contigo? E eu não menti na época. Falei, não conversa. Aí ele pegou e falou assim, se ele mandar mensagem, você me conta. E você vê o tanto que ela é ética, tá, gente? E essa outra pessoa tinha entrado em contato e eu não contei. Aí ela ficou na minha cabeça, ou você conta ou eu conto. Aí ela foi lá e começou a contar pra ele, só que ela me cobrou tanto. Gente, isso é uma coisa simples, mas essa cobrança é no trabalho, é com vocês, é na minha vida pessoal, é com a Clara, ela me cobra bastante, uma conduta bem ética. E eu peguei, e quando eu fui contar pra ele, ele pegou e falou assim, eu já sabia, ela já tinha me contado. Então, assim, mas ela me forçou como se diz, né, a contar. Era nada demais, foi uma conversa assim simples, mas ela tem essa questão ética muito forte, a honestidade muito grande. Eu lembro quando eu ainda fazia esses processos mediúnicos, esses trabalhos de incorporação, em um terreiro, que né, tem muita gratidão por ter vivenciado essa linha mais da esquerda lá. Ela descia, até vou mostrar um livro para vocês que teve essa confirmação, e eu vi ela no astral com tecnologias, aparelhos. Quem aí realmente ali de doutrinas vai ter essa dificuldade de trazer esse aspecto. Então tô falando mais com pessoas que têm essa abertura do metafísico, né, essas tecnomagias, e eu não entendia nessa época, até tinha um certo preconceito e não comentava com ninguém, porque ninguém lá desse meio, né, tinha essa experiência. Foi quando eu entrei numa live aleatória do Bruno Gimenez e ele estava divulgando, falando um pouco sobre isso, e eu comecei a ler e li esse livro, que é muito bom, do Bruno Gimenez, Ativações Espirituais, Obsessão e Evolução pelos Implantes Extrafísicos. E a mesma coisa que eu via, porque eu via ela tipo numa central e ela pegava esses aparatos espirituais, levava para essa central. Gente, isso tudo é incorporada. Ela trazia esse aspecto como se ela tivesse... Ela acoplava também, né? Agora eu tenho mais compreensão sobre isso, mas eu vou falar a forma que eu vi antes. Ela acoplava nos meus chakras e ela trabalhava como se fosse a distância, e tinha alguns momentos que ela aparecia mais fisicamente lá no trabalho. E ela levava, né, a equipe dela levava esses dispositivos para transmutação e drenagem energética. E nesse livro fala sobre isso. Então, assim, depois que eu vi que eu não era louca. Esse livro falava sobre isso. Aí foi quando, a primeira vez, em um trabalho de ayahuasca, ela começou o processo de doutrinação, juntamente com a Maria do Cais, de uma personalidade minha de vida passada, que foi ali pegada para ser doutrinada na linha também da Maria do Cais. Então, um aspecto meu de outras vidas que estava prejudicando minha vida atual por obsessão por alguém, obsediava alguém do meu passado e atrapalhava bastante minha jornada pessoal e minha vida amorosa. Então, eu trouxe esse aspecto para vocês porque a gente se limita bastante a doutrinas e os guias, eles têm essa roupagem, têm esse todo respeito, ela seguia, assim, a doutrina que ela estava no momento.
fazia ali, trabalhava naquele arquétipo de pombagira, que tanto que ela contou a história como ela foi colocada como rainha das 7 encruzilhadas, através de outra rainha das 7 encruzilhadas, mas ela trabalhava, né, trabalha nesse aspecto doutrinário da apometria e dessas tecnomagias. Então eu trouxe esse vídeo para vocês, já tem um tempo que eu estou ensaiando, porque é algo complexo, para vocês verem como é amplo e a gente ainda tem muito a explorar perante as questões da espiritualidade.